Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha no universo que exige, assim, muito fôlego e estratégia. A preparação para os concursos da magistratura, tanto a federal quanto a estadual. Exato. E para guiar nossa conversa, a gente tem um conjunto de materiais bem direcionados, né? Aqueles que todo candidato conhece bem. Legislação compilada, tipo o VADME com os gerais, Sim. e os mais específicos, os VADMEJ, né? Focados em concursos e até uma prova comentada recente do TJ do Ceará. São ferramentas essenciais nessa jornada, sem dúvida. Nossa missão, então, é extrair o ouro desses documentos, pensando especificamente na primeira fase, sabe? Aquela prova objetiva que é o grande filtro inicial. O que realmente salta aos olhos? Quais são os temas quentes, as atualizações legislativas que, assim, não dá para ignorar? E a jurisprudência que está sendo cobrada agora? Vamos desempacotar isso. E acho que um bom ponto de partida, talvez, seja uma lei que passou por uma reforma bem substancial e que sempre rende questões complexas. A Lei de Improbidade Administrativa, a famosa LIA. Perfeito. A Lei número 8.429/92, com essa nova roupagem dada pela Lei 14.230 de 2021, mudou bastante coisa, né? O que desses materiais é crucial destacar sobre ela. Sem dúvida. Olha, a mudança mais falada, e com razão, é a exigência expressa de dolo para configurar o ato de improbidade. Os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 1º agora deixam isso muito claro. Acabou aquela história de improbidade por culpa, mesmo que grave, sabe? O erro grosseiro por si só também não configura mais. É preciso a intenção, o dolo específico mesmo. Para quem estuda, isso significa que as questões provavelmente vão explorar essa diferença, exigindo atenção à conduta do agente. E tem um ponto no parágrafo 8º desse mesmo artigo 1º que me chamou a atenção nos materiais, sobre divergência na interpretação da lei. Como fica isso? Me pareceu interessante. Esse é um ponto sutil, mas muito relevante, que os materiais destacam bem. O parágrafo 8º diz que não se configurará improbidade se a atuação do agente se basear numa interpretação razoável da lei. Razoável. Isso, mesmo que não seja majoritária ou a que venha a prevalecer depois. E isso inclui interpretações baseadas em jurisprudência, tá? Ainda que não pacificada. Ah, que interessante isso. Na prática, é um reconhecimento de que o direito tem zonas cinzentas, né? Para a defesa do agente público, isso abre uma porta importante. Para o candidato, significa que não basta saber a posição dominante, mas entender que correntes minoritárias podem ser relevantes para afastar a improbidade num caso concreto que apareça na prova. Faz sentido? Totalmente. Entendi. E quanto aos tipos de improbidade em si, os clássicos artigos 9º, 10º e 11, o que mudou de mais significativo ali, segundo os VADs e a prova comentada? Olha, os tipos básicos continuam lá. Artigo 9º para enriquecimento ilícito, artigo 10 para lesão ao erário e o 11 para atos contra os princípios da administração. Mas o artigo 11, esse sim sofreu um aperto importante. Ah, é? Como assim? Agora, não basta violar um princípio abstratamente, sabe? Os parágrafos 1º, 2º e 4º exigem a demonstração de uma finalidade específica, obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa. E mais, exige-se lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. Não é qualquer irregularidade formal que entra aqui, não. E aquela questão clássica da nomeação de cargos políticos, que sempre gera discussão. O material do TJSE, por exemplo, poderia tangenciar isso? Sim, com certeza. E a lei nova trouxe uma regra específica sobre isso no parágrafo 5º do artigo 11. A mera nomeação ou indicação política, por si só, não configura improbidade. Ah, olha só. Claro, se houver desvio de finalidade comprovado, nepotismo, alguma coisa assim, a história é outra, né? Mas a simples nomeação isoladamente não é mais automaticamente suspeita de improbidade por violação a princípios. Isso delimita bastante a aplicação desse tipo. Falando em consequências, e as sanções do artigo 12, os materiais compilados devem detalhar as atualizações, certo? Devem instalar nos VADs. Com certeza. As sanções continuam sendo pesadas,
Perda de bens, multa civil, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o poder público. O que mudou foram os prazos, principalmente da suspensão dos direitos políticos, que agora podem chegar a até 14 anos no caso de enriquecimento ilícito, do artigo 9. Nossa, 14 anos. É. As multas também tiveram parâmetros alterados e a lei reforça que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, né? Conforme a gravidade do fato. Na parte processual, o que os materiais destacam como novidade ou ponto de atenção? Eu vi menção ao tal do ANPC. O que é isso exatamente? Exato. O Acordo de Não Persecução Civil, o ANPC, está previsto no artigo 17b. Essa é uma ferramenta negocial importante que veio inspirada lá do processo penal, sabe? Ah, tipo ANPP. Isso, parecido. O Ministério Público pode propor esse acordo, mas não é simples assim. Precisa ouvir o ente público lesado, tem que ter aprovação do órgão interno do MP e, fundamental, ser homologado pelo juiz. É uma tendência de consensualidade chegando forte na improbidade e o candidato precisa saber como funciona, é questão certa. Entendi. E sobre aquela medida drástica de indisponibilidade de bens, no artigo 16, mudou algo que as provas podem cobrar? Aquilo sempre assusta, né? Mas, sobretudo, o patrimônio indiscriminadamente, como era antes. Faz mais sentido, pois é. Além disso, o parágrafo 10º estabelece uma ordem de preferência. Primeiro tenta-se bloquear veículos, depois imóveis e só então o dinheiro em contas bancárias. E tem a proteção daquela poupança ou conta corrente até 40 salários mínimos, conforme o parágrafo 13, que agora está expressa na lei de improbidade também. São regras mais restritas, mas garantistas, digamos assim. E a relação com a esfera criminal? Aquele ponto sobre absolvição no crime impedir a ação de improbidade. Como funciona isso? Isso está no parágrafo 4º do artigo 21. É bem importante. Se houver absolvição criminal confirmada por órgão colegiado, tipo um tribunal, e essa absolvição for baseada em fundamentos que neguem a existência do fato ou a autoria, aqueles do artigo 386 do CPP, sabe? Sim, sim. Então, essa decisão impede o prosseguimento da ação de improbidade pelos mesmos fatos. É uma comunicação importante entre as instâncias, para evitar decisões conflitantes sobre a mesma base fática. Um ponto que sempre cai. Muito bom esse panorama da LIA atualizada. Realmente muita coisa para ficar atento. Saindo dela, mas continuando no processo, o Código de Processo Civil. A Lei 13.105/15. Esse é onipresente nos VADs de provas, né? Um ponto que sempre derruba candidato é prazo. O que os materiais ressaltam sobre isso no CPC? Prazos no CPC são um campo minado. Nossa, o básico que todo mundo tem que saber de cor. A contagem é em dias úteis, como regra geral, tá lá no 219. Se a lei ou o juiz não dizem nada, o prazo padrão para a parte fazer algo é de 5 dias. Isso tá no 218, parágrafo 3º. E a parte pode renunciar a um prazo que é só dela, né? Artigo 225. Mas as pegadinhas moram nos detalhes. Tipo aquela regra do prazo em dobro para litisconsortes com advogados diferentes. Isso ainda vale com o processo eletrônico dominando tudo, porque hoje é quase todo eletrônico. Aí está uma das grandes atualizações que os materiais certamente destacam. O artigo 229 ainda prevê o prazo em dobro para litisconsortes com procuradores de escritórios diferentes, exceto se forem no mesmo escritório, claro. Mas atenção máxima ao parágrafo 2º. O que diz o parágrafo 2º? Ele diz que essa regra do prazo em dobro não se aplica aos processos eletrônicos. Como hoje quase tudo é eletrônico, na prática a regra geral passou a ser o prazo simples para todo mundo, mesmo com advogados diferentes. Isso muda completamente a contagem para quem não está atento. É uma pegadinha clássica. Nossa, isso é crucial mesmo. Que bom que você pontuou. E o início da contagem do prazo? Outro ponto que gera muita dúvida. O artigo 231 é longo. O que destacar dali? Sim, o 231 detalha várias hipóteses e é preciso conhecê-las. O prazo começa a contar, por exemplo, da data de juntada aos autos do aviso de recebimento, o AR, quando a citação é pelo correio.
Certo. Respeitar da data de juntada do mandado cumprido, se for por oficial de justiça, da data da consulta eletrônica pelo citado intimado ou do dia útil seguinte ao fim do prazo para consultar, se for intimação eletrônica, da data de publicação no Diário da Justiça eletrônico, enfim, são várias situações. E tem alguma novidade recente aí? Tem. Uma novidade importante trazida pela Lei 14.195 de 2021 está no inciso 9, quando a citação for por meio eletrônico e houver aquela confirmação de recebimento, sabe? Sei. Então o prazo começa a fluir no 5º dia útil seguinte a essa confirmação. Mais um detalhe do processo eletrônico para ficar de olho, muita atenção nisso. E falando em processo eletrônico, a base legal principal é a Lei número 11.419 de 2006, correto? Os materiais devem mencionar ela. Corretíssimo. Essa lei é a espinha dorsal da informatização do processo judicial no Brasil. O artigo 1º admite o uso do meio eletrônico. O 2º exige a assinatura eletrônica, tipo certificado digital, e o credenciamento prévio no sistema do tribunal. E o artigo 3º estabelece que os atos processuais por meio eletrônico são considerados realizados no dia e hora do seu envio ao sistema, que tem que fornecer um recibo eletrônico. São regras fundamentais para o dia a dia forense atual. Ainda no CPC, saindo um pouco dos prazos e indo para as medidas que buscam acelerar ou garantir o direito. Tutelas provisórias. Urgência e evidência sempre cai, né? Tema quente. Com certeza. Batata que cai. A tutela de urgência, lá no artigo 300, é aquela clássica que exige 2 requisitos básicos. A probabilidade do direito, o antigo fumus boni iuris, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o periculum in mora, fumus e periculum. Exato. E ela pode ser antecipada, adiantando os efeitos da sentença, ou cautelar, para assegurar o direito, como um arresto ou sequestro, que são mencionados lá no artigo 301. E o juiz pode pedir uma garantia para conceder essa tutela. Uma caução. Pode sim. O juiz pode exigir uma caução real ou fidejussória para ressarcir eventuais danos que a medida cause a outra parte. Mas, ponto importante do parágrafo 1º do 300, essa caução é dispensada se a parte que pede a tutela for economicamente hipossuficiente e não puder oferecê-la. Ah, bom saber. Outro ponto crucial é o parágrafo 3º. Não se concede tutela antecipada se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Se não der para voltar atrás depois, a tutela antecipada não pode ser dada. E quem consegue a tutela e depois perde a ação, responde pelos prejuízos causados à outra parte, como diz o artigo 302. Tem essa responsabilidade. Ok, essa é a de urgência, baseada no risco. E a tutela da evidência, do artigo 311. Qual a grande diferença? O que a torna evidente. A grande sacada da tutela da evidência, e por isso o nome, é que ela independe da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil. Não precisa do periculo in mora. Ela se baseia na alta probabilidade do direito, na evidência das alegações da parte. O direito é tão claro que não faria sentido esperar o fim do processo. Interessante. E em quais situações ela cabe? O que os materiais destacam como hipóteses? O artigo 311 lista as hipóteses. Basicamente são 4. Primeiro, quando fica claro o abuso do direito de defesa ou o propósito protelatório do réu. Segundo, quando as alegações podem ser provadas só com documentos e já existe tese firmada em julgamento de casos repetitivos, tipo IRDR, recursos repetitivos ou súmula vinculante do STF. Ah, a força dos precedentes aí. Exato. Terceiro, em ação para reaver um bem dado em depósito, se tiver prova documental do contrato. E quarto, quando a petição inicial já vem com prova documental tão forte dos fatos que o réu não consegue apresentar uma contraprova que gere dúvida razoável. E olha que interessante, nos casos 2 e 3, o juiz pode até decidir liminarmente, sem ouvir o réu antes. É uma ferramenta poderosa para casos onde o direito é muito claro. Mudando um pouco de esfera agora, vamos para o direito penal e processo penal. Na área criminal, o que esses materiais de preparação, como os VADs e a prova comentada do TJCE, apontam como foco? Eu vi menções a crimes hediondos e Lei Maria da Penha. Sim.
A prova comentada do TJCE, que a gente analisou, trazia um caso concreto envolvendo a Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072/90. A questão discutia se um roubo com restrição de liberdade da vítima e uma organização criminosa voltada a estelionatos se enquadrariam como hediondos. E aí? Bom, o gabarito comentava as hipóteses legais. Isso mostra que é vital para o candidato não só decorar o rol de crimes hediondos, que vive sendo atualizado pelo legislador, né? Sim, muda bastante. Exato. Mas também entender as nuances de aplicação e as consequências práticas, progressão de regime mais dura, vedação de fiança, etc. Mesmo que as fontes não detalhem todas as consequências ali naquele ponto, o foco é saber o que é hediondo hoje, de acordo com a lei atualizada. Entendi. E a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340/2006. Presença garantida em qualquer prova de magistratura, imagino eu. Sem dúvida. É uma lei central, não tem como fugir. Os artigos iniciais, como o 2º, 3º e 4º, são frequentemente explorados por estabelecerem a base principiológica. A lei se aplica a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar, independentemente de classe, raça, orientação sexual e por aí vai. Universalidade da proteção, né? Isso. E o artigo 4º manda interpretar a lei considerando seus fins sociais e a condição peculiar da mulher como vítima. São normas de aplicação e interpretação fundamentais. Sempre bom revisar. Ainda em processo penal, os materiais mencionam uma resolução do CNJ sobre reconhecimento de pessoas. Isso tem sido um tema bem quente na jurisprudência recente, não é? Muita discussão sobre isso. Muito quente. A resolução CNJ número 484 de 2022 veio para tentar padronizar e dar mais garantias a esse meio de prova que, historicamente, é fonte de muitos erros judiciários, infelizmente. Os materiais certamente destacam os pontos principais que o candidato precisa saber. E quais seriam esses pontos? Olha, primeiro, a necessidade de uma entrevista prévia com a vítima ou testemunha para descrever o suspeito antes de mostrar qualquer pessoa ou foto. Isso está no artigo 8º. Segundo, a apresentação das pessoas ou fotos deve ser feita em conjunto, alinhadas, nunca isoladamente para evitar sugestionamento, também no artigo 8º. E terceiro, a proibição expressa de quem conduz o ato, seja o policial ou outra autoridade, induzir ou reforçar o reconhecimento. Isso está no artigo 9º. E como fica o registro disso tudo? Para ter validade, a resolução exige que o ato seja gravado em áudio e vídeo, sempre possível, e que seja feito um auto circunstanciado bem detalhado. Está lá no artigo 10. E o artigo 11 joga uma responsabilidade grande para o juiz. Ele deve avaliar a validade, a rigidez desse reconhecimento, considerando sua natureza de prova irrepetível e sua conhecida precariedade, sabe? Analisando criticamente, junto com as outras provas do processo. Entendi. Então, um reconhecimento feito sem seguir essas regras, exato, ele perde muito ou quase todo o seu valor probatório. Isso é crucial para a prática e, claro, para as provas de concurso. Muita atenção a essa resolução. Agora, vamos encarar um tema que muitos acham árido, pesado, mas que é absolutamente essencial, principalmente para quem mira a Justiça Federal, a execução fiscal, a LEF, Lei número 6.830 de 80, a LEF. O que os VADs e provas destacam dela? A LEF é cheia de regras próprias, é um microsistema, né? Um pilar é o artigo 3º, a certidão de dívida ativa, CDA, quando regularmente inscrita, tem presunção de certeza e liquidez. Mas atenção, é presunção relativa, juris tantum, que admite prova em contrário pelo executado. Certo, não é absoluta, não é. O artigo 4º lista quem pode figurar no polo passivo: o devedor principal, o fiador, o espólio, a massa falida, os responsáveis tributários como sócios, diretores, em certas condições, e os sucessores. É um rol importante de conhecer. E como funciona a citação e a intimação na LEF? Tem alguma peculiaridade que costuma cair em prova? Tem, sim, algumas. A citação para pagar ou garantir a execução pode ser feita pelo correio, com AR, por oficial de justiça ou, em último caso, por edital.
Isso está no artigo 8º. Um detalhe importante que costuma cair está no artigo 12, parágrafo 3º. Se a citação foi pelo correio e o AR não foi assinado pelo próprio executado ou seu representante legal... Tipo, outra pessoa recebeu. Isso. Aí a intimação da penhora que vier depois tem que ser feita pessoalmente. É uma garantia. Outro ponto do artigo 12, agora no parágrafo 2º. Se a penhora recair sobre imóvel, o cônjuge do executado também tem que ser intimado. São garantias processuais importantes que o examinador gosta de cobrar. E a defesa do executado? Os famosos embargos à execução fiscal. Quais são as regras de ouro ali, segundo o artigo 16, que os VADs devem destacar? O artigo 16 é a chave. Prazo para embargos, 30 dias. Contados de quê? Do depósito do valor da dívida, da juntada da prova da fiança bancária, ou do seguro-garantia, ou da intimação da penhora. O ponto mais crucial, que está no parágrafo 1º e derruba muita gente. Não se admitem embargos antes de garantida a execução. Ah, tem que garantir primeiro? Tem. Ou paga, ou deposita, ou oferece fiança, ou tem bem penhorado. Sem garantia, sem embargos. E toda matéria de defesa útil deve ser alegada nos embargos. Outro ponto. O parágrafo 3º proíbe expressamente a reconvenção e a compensação dentro dos embargos à execução fiscal. Não pode misturar as coisas. Ah, e outros 2 pontos rápidos da LEF que sempre aparecem. A intimação da Fazenda Pública em qualquer processo é sempre pessoal, está no artigo 25. E a regra do artigo 40, se o devedor não for encontrado ou não acharem bens para penhorar, o juiz suspende a execução. Durante essa suspensão, não corre o prazo de prescrição, a chamada prescrição intercorrente, mas aí tem toda a discussão no STJ sobre o início da contagem dessa prescrição após 1 ano de suspensão, mas a regra básica da suspensão está no 40. Excelente. Para a gente fechar essa rodada de temas quentes extraídos dos materiais, vamos dar uma passada rápida por direito empresarial ou societário? Eu vi algumas menções nos VADs sobre tipos de sociedade. Acho que vale a pena pontuar. Sim, um ponto básico, mas fundamental, que os materiais relembram é a distinção do artigo 982 do Código Civil entre sociedade empresária e simples. Empresária que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Aquela atividade típica do empresário sujeito a registro na junta comercial. E a simples? Sociedade simples é a que exerce atividade intelectual de natureza científica, literária ou artística, mesmo com colaboradores ou outras atividades não empresariais. Tem exceções legais importantes, né? A sociedade por ações, a SA, é sempre empresária, não importa o objeto. Já a cooperativa é sempre considerada sociedade simples por sua natureza. E o artigo 984 permite que o empresário rural escolha se registrar como empresário na junta comercial, e aí sua sociedade será tratada como empresária. E focando na sociedade limitada, a LTDA, que é a forma mais comum no Brasil, né? Quais pontos os materiais geralmente destacam sobre ela? A LTDA tem regras próprias no Código Civil, lá nos artigos 1052 a 1087. Mas o artigo 1053 diz que, no que for omisso, aplicam-se as regras da sociedade simples. Só que, e isso é importante, o contrato social pode prever a aplicação supletiva da Lei das SAs, a Lei 6.440/76, o que é muito comum em LTDAs maiores, mais estruturadas. Ah, interessante essa opção. Sim, o capital social é dividido em cotas, como diz o 1055. E um detalhe importante no parágrafo 2º, é vedada a contribuição para o capital que consiste em prestação de serviços. Sócio na LTDA entra com bens ou dinheiro, não com trabalho para o capital social. Um ponto muito prático e frequente em provas é a cessão de cotas, tratada no artigo 1057. Se o contrato social não disser nada diferente, um sócio pode ceder sua cota total ou parcialmente para outro sócio, independentemente da concordância dos demais. Entre sócios é livre, então. Em regra, sim, mas para ceder a um terceiro estranho à sociedade, aí precisa não haver oposição de sócios que representem mais de 4/4 do capital social. É um quórum de bloqueio, digamos assim, se o contrato for omisso. Entendi. E para tomar decisões importantes na LTDA, como alterar o contrato social, fazer uma fusão,
Qual a regra de votação? Houve mudança recente nisso, não? Houve sim, atenção aqui. Para essas deliberações mais impactantes, modificação do contrato social, incorporação, fusão, dissolução, cessação do estado de liquidação, o artigo 1076, inciso 1º, exige votos correspondentes a, no mínimo, 3/4 do capital social. É um quórum alto. 3/4. Isso. Para outras matérias importantes, como designação e destituição de administradores não sócios, a regra geral após a atualização pela Lei 14.451 de 2022 passou a ser a maioria do capital social, ou seja, mais da metade. Isso está no 1076, inciso 2º, interpretado junto com 1071. Além disso, o artigo 1078 exige uma assembleia ou reunião anual obrigatória, nos 4 meses seguintes ao fim do exercício social, para aprovar as contas, deliberar sobre o balanço e o resultado econômico e eleger administradores quando for o caso. Só para fazer um contraste rápido, na sociedade anônima, a SA, que é regida pela Lei 6.404/76, a Assembleia Geral, que é o órgão máximo, instala-se com quórum de 1/4 do capital com direito a voto em primeira convocação e com qualquer número na segunda. Isso está no artigo 125. E as deliberações, como regra geral, são tomadas pela maioria absoluta, mais da metade dos votos dos acionistas presentes na Assembleia, artigo 129. São lógicas um pouco diferentes da LTDA. Ufa! Realmente, quantos detalhes cruciais a gente conseguiu pensar desses materiais de estudo. Passamos pela nova lei de improbidade, dissecamos pontos-chave de processo civil como prazos, tutelas, processo eletrônico. Tocamos em temas sensíveis de processo penal como reconhecimento e Maria da Penha, enfrentamos a execução fiscal e ainda navegamos pelas estruturas básicas da LTDA e SA. São exatamente os pontos que os VADs, os VAD-MED e as provas comentadas, como essa do TJCE, costumam destacar para quem está nessa maratona da magistratura, né? Exatamente. O valor desses materiais está justamente em direcionar um estudo para esses detalhes de legislação, de procedimento, de jurisprudência consolidada, que são o ganha-pão da primeira fase. Não adianta só saber o conceito geral, a teoria. É preciso dominar essas regras específicas, essas exceções, essas atualizações recentes, como a gente viu na LIA, ou naquela questão do prazo em dobro do CPC eletrônico. A atualização constante é a chave do sucesso, não tem jeito. E fica aqui uma provocação final para quem nos ouve, inspirada por uma menção que eu vi nos materiais A Lógica do Razoável, do jurista Recasens Siches. Essa ideia que busca adequar a norma ao caso concreto de forma mais flexível, partindo dos fatos e buscando a solução mais justa e adequada. Como ela dialoga, ou talvez até entre em conflito, com a necessidade de objetividade e aplicação mais estrita da lei e dos precedentes que parece dominar uma prova de primeira fase de concurso. Onde fica o espaço para o razoável quando a questão pede a letra fria da lei ou o último informativo do STJ? Fica aí a reflexão. É uma excelente reflexão. Mostra bem a tensão que existe no próprio direito e, claro, na preparação para a magistratura. É preciso dominar a dogmática, a lei seca, a jurisprudência vinculante. São as ferramentas cobradas objetivamente na primeira fase. Não tem como fugir disso. Mas, ao mesmo tempo, não se pode perder de vista que por trás de tudo isso estão princípios, valores e a busca por uma solução justa no caso concreto, que é a essência do ato de julgar e onde essa lógica do razoável encontra seu espaço. Encontrar esse equilíbrio entre o rigor técnico, que a prova exige, e a compreensão profunda do sistema é talvez o maior desafio do candidato e depois do futuro juiz. Com essa reflexão, então, a gente encerra a nossa análise de hoje. Esperamos que essa conversa detalhada sobre os pontos pensados dos seus materiais de estudo seja de grande ajuda na sua preparação. Foco na estratégia, bons estudos e até a próxima.